Seja bem-vinda ao SOS Soninho. Eu sou Adriana Franco, especialista em sono infantil, e é justamente esse o assunto que a gente trata aqui no canal. Se você já está passando alguma dificuldade, algum perrengue com o sono do seu filho, aqui vai ter muita informação para você. Se você está grávida, querendo se informar a respeito de como criar bons hábitos de sono para o seu filho desde cedo, com muito amor e carinho, para evitar aquele tanto de problema que pode acontecer mais para frente na maternidade, você também vai achar essa informação aqui. E se você já é mamãe, recém-mamãe, tá com seu nenenzinho aí no colo, cheio de dúvidas, inseguranças, aqui também tem espaço para você. Vocês todas podem me mandar aqui pergunta, comentário, sugestão. O meu objetivo é ajudar o maior número de mães possível quando se trata do assunto sono dos bebês. O assunto que vamos tratar aqui hoje é o efeito vulcânico. Se você ainda não ouviu falar sobre o efeito vulcânico, provavelmente você vai acabar ouvindo. É bastante comum e tem muita mamãe por aí falando sobre isso ou perguntando sobre isso. Mas antes da gente entrar em detalhes sobre o que é o efeito vulcânico, ou como ele acontece, como evitar, como lidar quando o seu bebê já está ali no efeito vulcânico, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para notificação, assim você sempre vai receber avisos de quando tem conteúdo novo aqui no canal. Dito isso, vamos direto ao ponto. Afinal de contas, o que é o tão famoso efeito vulcânico? O efeito vulcânico, gente, é algo que acontece quando o seu bebê fica extremamente cansado. Por vários motivos isso pode acontecer e aquilo vai acumulando, aquele cansaço vai acumulando e quando chega ao final do dia ou até antes do final do dia mesmo, ele explode naquele choro nervoso, ele não consegue se acalmar, ele não consegue adormecer, ele recusa o sono, ele recusa o berço, ele briga contra o sono e isso tem uma explicação. O que acontece, gente? Vamos começar lá do início. A gente já sabe que os bebês têm uma necessidade de sono bem maior do que nós, adultos. Para os bebês, não adianta apenas dormir durante a noite. Eles têm que descansar durante o dia. A quantidade de sono que esse bebê vai necessitar para ficar bem durante o dia vai variar. Vai variar da idade, vai variar de bebê para bebê, mesmo entre bebês que têm a mesma idade, mas fato é que você precisa descobrir sim qual é a necessidade ou qual a capacidade que o seu bebê tem de ficar acordado, tá? Durante o dia, principalmente para você saber quantas sonecas ou quanto tempo de soneca ou quanto tempo ele consegue ficar acordado sem ficar muito cansado, sem entrar no que a gente chama de super cansaço. Por quê? Quando o bebê vai ficando muito cansado e a gente não percebe, não coloca ele para dormir, para descansar, para tirar aquela sonequinha restauradora, o corpo do bebê começa a liberar o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, o hormônio do alerta, né? Ele vai fazer, ele faz com que as pessoas fiquem num estado de alerta. E isso vai dificultar que o bebê consiga relaxar e adormecer. E isso vira uma bola de neve, porque quanto mais cansado ele fica, mais cortisol libera, mais dificuldade ele tem de dormir e, portanto, mais dificuldade ele tem de descansar. E isso vai acumulando, Quando ele fica estressado, ele chora. Quando ele chora, ele está estressado, ele libera ainda mais cortisol. É uma grande bola de neve que pode culminar tanto no final do dia ou até antes, não necessariamente no final do dia, não necessariamente um bebê aguenta acumular isso tudo até o final do dia para que chegue então o efeito vulcânico. Às vezes isso acontece até antes, que é quando muitas mães relatam isso, assim, eu vou tentar colocar ele para dormir, aí ele chora muito e reclama, ele fica muito bravo, eu não consigo acalmá-lo, não há o que eu faça, ele não dorme, ele não aceita nem o berço, nem o colo, nem o carrinho, é como se assim, não há o que você faça e você sabe que ele está cansado e mesmo assim ele não consegue dormir. E o motivo dele não conseguir é justamente esse, é que quimicamente falando, ele
né, o cortisol está atuando contra o sono, vamos dizer assim. Além disso, o cortisol ainda tem um efeito, além dele ser o hormônio do alerta, ele ainda tem um efeito de, não é necessariamente anular, mas de prejudicar o efeito que favorece o sono da melatonina e da serotonina. Então, assim, dá ruim, né, gente? Quando isso acontece, aconteceu, chegou no ponto do efeito vulcânico, é treta no parquinho. Por isso que a gente fala tanto para as mamães começarem a prestar atenção nos sinais que seus bebês dão de sono, para não deixar passar do ponto. Porque quando você deixa passar do ponto, começa essa história. Pode ser que não seja logo ali na primeira soneca, que dê aquele mega efeito, mas já vai ter aquela primeira dificuldade, o bebê já fica muito agitado, demora para dormir, chora muito, mas aí vamos supor que você consegue. Mas aí você consegue colocá-lo para dormir, mas aquele agito todo, aquele estresse todo que foi porque ele ficou muito cansado, pode fazê-lo, por exemplo, tirar uma soneca muito curta. Aí ele tirou a soneca muito curta, significa o quê? Ele não conseguiu recuperar, né, do cansaço que ele estava antes. Daí quando ele vai passar mais um tempo acordado, se a mamãe não ficar atenta e de repente até antecipar, né, o sono dele tanto para a soneca quanto caso seja o sono noturno mesmo, pode ser que ele aconteça de novo. Então ele fica mais cansado, super cansado novamente, mais liberação de cortisol, mais estresse, mais nervoso, começa a chorar, dificuldade para dormir e por aí vai, por aí vai. Quanto mais cansado, quanto mais estressado, quanto mais isso for acontecendo, pior vai ficando a situação. E ainda, isso pode refletir, inclusive, na qualidade do sono dele durante a noite. De que forma? Aquela frase que a gente sempre, né, que eu sempre repito aqui: bebê cansado não dorme bem. Bebê exausto dorme pior ainda. Seu bebê tem que estar descansado, ele tem que descansar durante o dia para ter boas noites de sono. Se ele for dormir muito cansado, se ele tiver tido, né, toda essa confusão durante o dia, ficado acordado muito tempo, mais do que a capacidade dele, não conseguiu tirar a quantidade necessária para ele durante o dia, chances existem de que ele não tenha uma boa noite de sono. Quando ele não tem uma boa noite de sono, seja porque ele teve um sono muito agitado, ou porque ele acordou muito, ou às vezes ele nem acordou tanto assim, mas quando ele acordou, ele teve dificuldade para voltar a dormir, e portanto ficou, né, mais tempo acordado durante a noite também. O que vai acontecer? Quando chegar de manhã, pode ser que ele já acorde sem ter tido a quantidade de descanso que ele precisava. Então, ele já acorda mais cansado. Então, eu vejo algumas mães olhando na internet aquelas tabelas ou de janela de sono ou de necessidade de sono do bebê. E isso não vou falar que é errado, gente. Essas tabelas, elas servem para você ter uma noção, né? Ela vai te mostrar o padrão, ou seja, em geral, aquele bebê em geral, bebês daquela idade conseguem ficar tanto tempo acordados. Em geral, os bebês dessa idade têm X necessidade de sono por dia, ou a cada 24 horas, enfim. Mas, número 1, aquilo é uma média. O seu bebê pode precisar de mais, o seu bebê pode precisar de menos. E além disso, aquela média é baseada em bebês que descansam. Então, por exemplo, eu vejo tabelas de quantas sonecas por dia um bebê precisa tirar com tal idade. A gente está falando ali de sonecas restauradoras, né? Eu já falei aqui outras vezes, não adianta você tirar, seu bebê tem a idade que na tabela fala que ele precisa de 2 sonecas por dia. Suponhamos que nessa tabela eles estejam considerando 2 sonecas sendo uma de 1h30 e uma outra de 1 hora. E o seu bebê está tirando 2 sonecas de meia hora. E além disso, não só que ele está tirando a menos do que a tabela, você está vendo que ele tira a soneca de meia hora, mas ele fica nervoso, ele fica irritado, ele recusa
né? O sono é o que a gente chama de brigar, né? Ele briga contra o sono, isso já é um sinal de alerta. Vou aproveitar aqui que eu estou falando de janela de sono, e algumas pessoas não entendem o conceito de janela de sono, então eu vou explicar. Janela de sono é o tempo que um bebê consegue ficar acordado entre uma soneca e outra, mas ficando bem. Antes dele entrar nesse processo de cansaço, super cansaço, onde vai ter essa liberação de cortisol, onde ele vai começar a ficar mais agitado, mais nervoso, mais choroso, né? Tudo isso são sinais de super cansaço. Então, voltando a essa questão da necessidade de sono, é muito importante que você entenda a capacidade de sono do seu bebê, a capacidade de ficar acordado do seu bebê, a necessidade de sono do seu bebê e que você ainda leve em consideração o contexto geral daquele dia. Por exemplo, pode ser que ele esteja doentinho e que ele estando doentinho, pode ser que ele precise de mais soninho, porque a gente quando está recuperando e tudo, pode ser que ele precise de mais. Você tem que ficar atenta aos sinais. Dia a dia, todo dia a gente tem que ficar prestando atenção. Não basta só ficar na tabela e no relógio, na tabela do relógio. Isso não vai te ajudar, porque as coisas, elas são orgânicas, elas podem ter mudanças ao longo do tempo. Inclusive a longo prazo também, né? O bebê, se antes ele tinha uma janela de sono, vamos supor, de 2 horas, ele vai crescer, amadurecer, e aquela janela de sono vai ficando cada vez maior. Então, às vezes a mãe tem um bebê lá que é super lindo, coloca na soneca, ele vai, aceita, adormece super bem e um belo dia ele começa a achar ruim. O que pode ser isso? Pode ser que ele tenha evoluído, pode ser que nesse momento você esteja colocando ele para dormir também cedo demais. E aí ele começa a recusar. Então a gente tem que ficar sempre atenta aos sinais e ao contexto do que está acontecendo. Se ele estava gripado, passou a noite inteira acordando por causa de nariz entupido, de dor de garganta, enfim, no dia seguinte a necessidade dele de soninho durante o dia vai ser maior. Ele tem que descansar mais. Então, o que é? É olhar, analisar e pensar no contexto e ter flexibilidade. Mas, voltando ao efeito vulcânico, muitas vezes, então, vamos lá, o bebê acorda cansado. Aí a gente demora a colocar ele para tirar a primeira soneca. Então ele já ficou mais nervoso, já recusou, já chorou, já liberou aquele cortisol. Aí ele dorme. E aí eu te digo, realmente é muito comum quando acontece tudo isso dele não conseguir tirar uma soneca muito longa. Às vezes consegue e compensa, aí você já agradece e presta atenção na próxima janela de sono, mas se isso não acontecer, você tem que ficar mais atenta ainda, para você reduzir essa próxima janela de sono baseada em quê? Nos sinais. E pode ser, inclusive, que o seu bebê consiga ficar pouquíssimo tempo acordado, dependendo da idade dele, da capacidade dele, você vai ver. Mal deu pra você falar ali um oi, brincar, dar uma mamadinha e já precisa dormir de novo. Por quê? Porque senão, mais pra frente, pode acontecer o efeito vulcânico. E é o efeito vulcânico porque, né? É como se fosse um vulcão em erupção mesmo. O negócio vai acumulando, até que explode. E aí, uma vez que o vulcão entrou em erupção, é super difícil de parar. Então, aí você me pergunta, Adriana, o que fazer, então, se já entrou no efeito vulcânico? Gente, se entrou no efeito vulcânico, o que você tem que fazer é qualquer coisa para que ele durma. Só que aí que mora o perigo. Você não pode deixar ele entrar em efeito vulcânico sempre, porque se você deixa ele entrar em efeito vulcânico sempre, então você vai ter que fazer qualquer coisa para ele dormir e nisso você pode acabar criando uma associação negativa de sono. E aí você vai prejudicar a capacidade dele, por exemplo, de emendar um ciclo de sono no outro. E isso pode te trazer dificuldades, por exemplo, durante a noite, né? Porque aí toda vez que ele tiver um despertar, ele não consegue voltar a dormir sozinho, vai precisar mais de você. Eu nem vou entrar muito nesse assunto agora, já fiz alguns vídeos sobre isso, posso até colocar aqui, porque senão vai alongar demais o vídeo de hoje, e o objetivo é falar mesmo do efeito vulcânico. Bom, então,
prestou atenção que estiver em efeito vulcânico, vamos fazer ele dormir de qualquer forma, vamos fazer esse bebê ficar descansado para depois ir ajustando o resto, né? Ajustando as próximas janelas de sono, enfim. E em geral, se você teve um dia péssimo, deu tudo errado, soneca errado, ele ficou nervoso, chorou, no final teve efeito vulcânico, por fim você finalmente conseguiu colocar ele para dormir, ele ainda teve alguns despertares à noite, mas assim, você voltou, o que você vai fazer? No dia seguinte, de manhã, quando ele acordar, você vai ficar muito atenta à hora que você vai colocar ele para dormir, para não deixar passar da hora de novo. Preste atenção aos sinais. Os sinais mais óbvios são coçar a orelhinha, coçar o olhinho, bocejar, ficar com o olho mais paradinho, perder o interesse no entorno, isso são sinais de sono. No entanto, se você não perceber esses sinais, e realmente tem bebês que dão menos sinais de sono do que outros, ou sinais diferentes, pode ser que o seu bebê dê um sinal diferente, você vai ter que ficar atenta, nem todo bebê é igual. Se você perdeu essa janela, né, passou esses sinais e você não reparou, pode ser que ele comece a dar sinais de super cansaço. Quais são os sinais de super cansaço? Para bebês mais novinhos, por exemplo, tem um sinal que é super, eu chamo de contraintuitivo, que os bebês eles já não têm muito controle dos membros, né? Você vê que eles não têm muita coordenação. Mas quando eles estão muito cansados, eles perdem ainda mais a capacidade de controlar os membros. Então, eles começam a meio que mexer os bracinhos, mexer a perninha meio que descontroladamente. E por que é contraintuitivo? Porque parece que ele está muito animado querendo brincar. Fala, ai, que bonitinho, ele está animado brincando. Não, ele está super cansado. Nessa hora, você tem que correr e ir colocá-lo para dormir. Porque ele está próximo de passar muito do ponto, né? Então, esse é um sinal muito importante, gente. E depois disso, o bebê começa a ficar cada vez mais alerta. Os bebês mais sensíveis, mais bravos, eles vão começar a chorar mais, a ficar mais irritados mesmo, vão resmungar, vão reclamar, dependendo da idade, né, do que eles são capazes. Mas alguns bebês que são mais, vamos dizer, os bebês mais bonzinhos, pode ser que eles fiquem agitados, vão ficando muito agitados, até resmungando um pouquinho, mas eles não dão tanto sinal assim. E aí a mãe às vezes não tá percebendo, porque não tá muito óbvio para ela, até o momento que chega no final do dia. E aí chega no final do dia e o bebê, aí sim vai acontecer o efeito vulcânico, já teve esse desenrolar todo ao longo do dia. Então a gente tem que, como eu disse, é o efeito vulcânico, mas também é uma bola de neve. Vocês viram, uma coisa vai piorando a outra, sucessivamente. Como que a gente para essa bola de neve? A gente para essa bola de neve, primeiramente, né, colocando ele para dormir de qualquer forma, do jeito que você conseguir. E aí, quando ele acordar, ficar atento para colocá-lo para dormir novamente antes dele ficar muito cansado. E isso pode ser que seja pouquíssimo tempo, tá? Às vezes ele despertou e pouco tempo depois, não dá para eu falar um tempo, porque é de bebê para bebê, também de idade para idade. Mas fica atenta, coloque antes, tente colocá-lo para dormir antes. Assim que você conseguir voltar, né, nessa engrenagem, aí você vai poder começar a analisar, né? É bom fazer um diáriozinho de como é que está sendo o sono do bebê durante o dia, durante a noite, para você poder depois analisar e falar, olha, nesse dia, aí você escreve, tá, gente? Se deu muito problema para chorar, você anota, para dormir, deu muito problema para dormir, você anota. Aí você vai olhar lá, quanto tempo que ele ficou acordado entre uma soneca e outra aqui, que ele ficou tão nervoso. Aí vou lá, 2 horas. Então deixa eu ver aqui se eu colocar com 1h30 na próxima, se melhora. Aí você vê e fala assim, olha, ele aceitou melhor, ele adormeceu mais rapidamente, ele não brigou tanto contra o sono. Então nós estamos chegando próximo ali de uma boa janela de sono para ele. Então assim, são muitas coisas a levar em consideração, mas é muito importante que você não deixe esse processo desgringolar. Porque eu vejo mães que às vezes me falam assim, eu já tentei ensinar o meu filho a dormir sozinho, mas não tem jeito, porque ele chora muito, ele reclama, ele fica bravo, enfim. E às vezes ela não tá conseguindo,
Porque ela está tentando ensiná-lo na hora errada. Depois que passou do tempo, é muito difícil, né? Igual eu falei, quimicamente ali, aquele momento não está favorável. Você tem que aproveitar o momento mais favorável, as condições de ambiente mais favoráveis, todo o entorno, todo o contexto tem que estar favorável para você começar a ensinar o seu bebê, né? Então pensa, às vezes tem uma mãe que tem um bebê que já tem uma associação negativa de sono, que não está tirando a quantidade adequada de soneca para ele, que está constantemente cansado, e aí ela acha que, né, o problema é que ele não dorme sozinho e ela quer ensinar o bebê a dormir sozinho. Não vai dar. Você tem que consertar, ajustar, não é consertar, você tem que ajustar primeiro toda a parte da fundação de sono, né? Que seria justamente isso, não estar muito cansado, uma temperatura adequada, a luminosidade adequada, o momento certo para colocá-lo para dormir. Se ele já tiver uma associação negativa de sono, ir retirando a associação negativa de sono gradativamente, porque senão vai sim ser muito mais difícil, tá? Então, acho que deu para entender, né? O que é o efeito vulcânico, como que ele acontece, como que você vai agir caso o seu bebê entre no efeito vulcânico e prestar atenção para que isso não fique acontecendo frequentemente, para você não acabar fazendo de tudo para ele dormir de qualquer forma em todas as sonecas, porque é isso que pode depois te prejudicar lá na frente, lá no futuro. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa importante sobre o efeito vulcânico. Acho que nós cobrimos tudo, né? O que é, como acontece, como evitar e o que fazer caso ele entre nesse estado. Bom, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, você pode deixar aqui para mim nos comentários ou pode mandar por e-mail no contato@sossoninho.com.br. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube, então em qualquer uma dessas redes você vai achar a gente para se comunicar. Quem sabe não é a sua dúvida que também vai ajudar outras mamães por aí e eu posso de repente tentar resolver o seu problema no próximo vídeo. Então eu conto aqui com a sua participação aqui no canal ou aqui no Instagram, ok? Então, um beijo para vocês e vamos junto!